Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso que aconteceu em 1995 nos Estados Unidos. Envolve uma criança que tinha apenas 8 anos quando tudo isso aconteceu. Vocês vão ver também que esse caso aqui foi muito importante para resolver outros que estavam em aberto. E para trazer esse vídeo para vocês, eu assisti um programa do Investigação Discovery chamado Vizinho Assassino, temporada 3, episódio 8, se eu não me engano. Então, mais um caso resolvido que eu trago aqui para vocês. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda estão em aberto, são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo e ativa o sininho de notificação. Então bora ver comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Sarah Paulson. Portage é uma cidade localizada no estado americano de Indiana, no condado de Porter. Em 1995, a família Paulson morava na cidade, composta pelo casal Patty e Dan e seus 3 filhos, Jason, de 13 anos, Daniel, de 10 e Sarah, de 8, na Central Avenue. O casal sempre morou na cidade e por lá todos se conheciam. Os filhos cresceram juntos com outras crianças da cidade e adoravam passar horas praticando esportes com os amigos. Dan trabalhava em uma das usinas da cidade e com isso viajava muito a trabalho, mas sempre que possível estava perto de sua família. A menina foi descrita como muito competitiva. Ela gostava muito de brincar com os meninos da rua e sempre estava com alguma peça de roupa rosa. Sarah amava rosa e gostava até de usar brincos da cor favorita. Outra coisa que Sarah gostava muito era de caçar insetos. Por sua sorte, logo em frente à sua casa havia um bosque, perto de uma igreja, e lá ela encontrava vários insetos para colocar em vidros e depois soltá-los à natureza novamente. No fim de agosto de 1995, a Sarah já estava ficando um pouco triste porque as aulas voltariam. Então ela tinha ali que curtir ao máximo os seus últimos dias de férias. E é claro que ela curtiu os seus dias da melhor forma possível, do que ela mais gostava, que era caçando insetos. No dia 22 daquele mês, perto do meio-dia, a polícia de Portage recebe uma chamada dizendo que um corpo foi encontrado perto da igreja local. Quando o detetive chega, ele descobre que o corpo encontrado é de uma criança do sexo feminino. Ao ver a cena, parecia que ela tinha sido abusada sexualmente, mas naquele momento a polícia ainda não podia ver se estavam certos. A causa da morte estava difícil de saber, já que ela não tinha nenhum ferimento visível. O detetive acreditou que ela tinha sido estrangulada, já que foi encontrada com o rosto virado para baixo. O corpo da criança foi enviado para exames. A polícia não sabia a identidade daquela menina, então o detetive achou melhor fazer uma investigação nas redondezas para ver se encontrava alguma coisa. Patty Paulson se aproximou do detetive e disse que não encontrava sua filha em lugar nenhum. Sarah tinha saído há mais ou menos 1 hora antes para andar de bicicleta e não tinha voltado para casa. A mãe começou a descrever para o detetive mais ou menos como a Sarah era, que roupa que ela estava usando, qual era a sua altura, a cor do cabelo, essas coisas. E ela disse que naquele dia ela foi trabalhar como de costume, como ela ia todos os dias. E a Sarah ficou aos cuidados do seu irmão mais velho. Eles sempre ficavam em casa e ela sempre saía para brincar na parte da manhã, quando estava de férias. E naquele dia não foi diferente. Ela pediu autorização para o seu irmão, que também não era tão mais velho, não era tão responsável assim, mas ele deixou ela sair como de costume, nunca tinha acontecido nada, então ela foi lá e quando a mãe dela voltou para casa, ela percebeu que a filha não estava em casa, não estava em lugar nenhum e isso era muito estranho, já que ela não ficava tanto tempo fora de casa. A mãe, ela chegou em casa e percebeu que tinha alguma movimentação estranha perto da igreja, mas ela jamais imaginou que poderia ser o corpo da sua filha, que estava ali, que tinha detetive, tinha polícia, estava todo mundo tentando entender o que tinha acontecido. Os resultados da autópsia confirmaram que Sarah foi abusada sexualmente e a causa da morte foi por estrangulamento. Algumas fibras foram encontradas embaixo de suas unhas, e isso mostra que ela lutou contra o seu assassino. A polícia teve muitas dificuldades no caso. Eles não tinham nenhum suspeito, a família de Sarah foi descartada, nenhum dos familiares tinha qualquer relação com aquele crime tão terrível.
Enquanto a polícia começou a investigar os vizinhos da família Poulsen para ver se alguém tinha algum comportamento estranho. O primeiro suspeito nesse caso foi Oliver Cruston, que no dia do crime estava trabalhando em seu jardim. A polícia foi até a casa dele porque alguns vizinhos comentaram que o Oliver não gostava de crianças. Ele tinha um ódio absurdo por crianças, então ele parecia um pouco suspeito nesse momento que ele pudesse ter feito algo com ela. Então, a polícia foi lá na casa dele, perguntou o que ele fez naquela manhã, né, se tinha como alguém provar o seu álibi, e não. Ele disse que estava sozinho em casa, mexendo no seu jardim. Então não tinha ninguém ali para provar se ele realmente estava fazendo isso. A polícia ficou, né, digamos que ele foi o primeiro suspeito desse caso, ficou preocupada com essas histórias que ouviu ali dos vizinhos de falarem que ele odiava crianças. Então pegaram ele e levaram ele para a delegacia. Ele disse que naquela manhã, quase meio-dia, ele ouviu um grito de uma criança, mas ele não se preocupou, acreditou que as crianças estavam brincando, jogando futebol ou até mesmo discutindo, porque era muito comum das crianças estarem sempre na rua. Então ele foi lá, fez um teste do polígrafo, ele passou e foi descartado do caso. A polícia precisava de novas pistas. A cena do crime ficava perto do estacionamento da igreja local, então o detetive foi falar com o reverendo da igreja. O reverendo cooperou com a polícia. Ele disse que naquele dia 22 estava perto da igreja, no horário em que a criança saiu de casa. O homem disse que não viu Sarah e nem ninguém perto da igreja naquele dia. Algumas outras pessoas que trabalhavam na igreja confirmaram a versão do reverendo. Como Sarah foi abusada, a polícia utilizou uma ferramenta para pesquisar sobre estupradores locais e havia muitos morando por lá. Os homens foram investigados, mas a polícia não conseguiu ligar nenhum deles com o crime. Uma mulher, dona de uma lanchonete a 800 metros da cena do crime, ligou para a polícia e disse para eles investigarem um de seus funcionários que teve um comportamento suspeito. Segundo ela, o homem teve algum comportamento indevido com outras funcionárias e até clientes. Naquele dia 22, ele bateu seu ponto 1 hora mais cedo do que de costume, às 11h10 da manhã. Ele também era conhecido por ter um comportamento explosivo. A polícia descobriu que Eugene Breach foi condenado por abuso sexual e roubo no passado. Há menos de 2 anos, ele estava cumprindo sua pena de abuso sexual que cometeu uma jovem de 16 anos. A garota foi agredida em plena luz do dia. O homem vai até a delegacia, presta o seu depoimento, mas ele não coopera com os policiais. Sua irmã também foi investigada. A polícia queria saber se ela sabia de alguma coisa que o irmão poderia ter feito. A irmã tem as mesmas atitudes que Eugene e não coopera com a polícia. De mãos vazias, a polícia precisa deixar o nome de Eugene Breach de lado. Uma pista importante surge quando um produtor de rádio de Chicago diz que um homem chamado Robert Wagner deixou uma mensagem na linha da estação de rádio. O homem confessou o crime de Sarah Poulsen. Por um breve momento, a polícia teve a esperança de que o caso de Sarah seria resolvido, mas eles desconfiaram quando falaram pessoalmente com o homem. Harvey deu seu endereço na mensagem que deixou na rádio e o detetive do caso foi até lá falar com ele. O homem confessou o crime para a polícia. Ele deu várias informações de como tudo ocorreu. Harvey pegou um ônibus em Chicago que ia para Portage. Por lá, ele ficou em um parque quando viu Sarah e depois a matou. A polícia encontrou algumas divergências da versão de Harvey com o que realmente aconteceu. Primeiro, não há pontos de ônibus em Portage para ônibus que vêm de outras cidades, e Sarah não estava em nenhum parque naquele dia. Ele concluiu que Sarah estava com outras 2 meninas e que ela foi racista com ele, e por isso ele a matou. Mas a polícia viu que isso não era verdade. Harvey passou de carro com a polícia pela cidade para refazer seus passos, mas ele não conseguiu e foi confirmado que ele estava mentindo. A mãe de Harvey diz que não foi a primeira vez que o filho confessou um crime que não cometeu, e ela confirmou que ele esteve o dia todo do dia 22 em Chicago. Praticamente um mês depois do crime, a polícia volta novamente a falar sobre o Eugene, já que eles descobriram que ele mentiu para a polícia. Ele disse que naquele dia, depois de bater o seu ponto no trabalho, ele foi para um local que era oposto ao crime, mas a polícia descobriu através de uma testemunha que era mentira, que ele tinha ido até a cena do crime, ali naquela região, e que essa testemunha estava no carro e ela viu ele passando de bicicleta. A irmã de Eugene pede para falar com a polícia. Ela diz que o irmão foi demitido do restaurante e ela o expulsou de casa depois de uma grande discussão, já que ele não tinha mais dinheiro para ajudar no aluguel.
Ela disse agora que ele estava em um abrigo para viciados em drogas. A irmã disse que estava limpando o quarto do irmão e encontrou uma caixa com o uniforme que ele usava no restaurante. Quando a polícia vê as roupas, eles logo percebem que a camisa de Eugene era azul marinho, a mesma cor das fibras encontradas embaixo das unhas de Sarah. Depois de análises, as fibras encontradas nas unhas de Sarah são compatíveis com a camisa de Eugene. Em 2 de novembro de 1995, Eugene Breach foi preso no abrigo. 3 dias depois, ele confessou ter matado Sarah. Depois disso, o dono do abrigo convenceu Eugene a confessar outros crimes. Eugene confessou ter matado 10 pessoas no total, incluindo Sarah Paulson. De acordo com suas confissões, ele havia matado as vítimas entre 9 de maio e 12 de setembro e despejado seus corpos em vários locais ao redor de Gary. Ele indicou os locais em um mapa e, para surpresa da polícia, pelo menos 7 dessas mortes já haviam sido consideradas de natureza não homicida. O corpo de uma das vítimas foi encontrado em estado de decomposição grave, com o médico legista incapaz de estabelecer a causa da morte. As vítimas de Eugene eram predominantemente meninas e mulheres, excluindo um homem com idades entre 8 a 51 anos. Durante o interrogatório, ele alegou ter cometido os assassinatos por ordem de vozes de sua cabeça. Atacando as vítimas em áreas isoladas, ele sempre acusava e depois estrangulava suas vítimas. As circunstâncias do assassinato do homem, segundo seu depoimento, foram diferentes das demais. Segundo Eugene, 2 homens tentaram roubar sua bicicleta, fazendo com que ela quebrasse, mas ele conseguiu assustá-los. Por causa disso, ele se perdeu enquanto procurava peças de reposição. Depois de algum tempo, ele conseguiu rastrear um dos ladrões, então ele começou a espancá-lo e depois estrangulá-lo. Logo após sua prisão, Eugene Breach foi indiciado pelo assassinato de Sarah Paulson. Em maio de 1996, com base em uma declaração, ele foi poupado da pena de morte. Em vez disso, recebeu prisão perpétua sem liberdade condicional. Em fevereiro de 2000, após uma investigação completa sobre sua alegação, Eugene foi acusado de mais 6 assassinatos e abuso sexual. Em meados de 2000, os advogados de Eugene disseram que o seu estado mental havia se deteriorado severamente e era criminalmente insano, argumentando que ele não poderia ser responsabilizado por seus atos e precisava de tratamento compositório. A pedido dos promotores, um exame psiquiátrico forense foi realizado até o final do ano, que considerou Eugene Breach que era são e capaz de ser julgado. Em 6 de outubro de 2006, Eugene se declarou culpado dos assassinatos de Nakita Morrow, de 14 anos, Tonya Dunlap, de 24, Maxine Walter, de 50 anos, Beth Walskill, de 50, Michelle Burns, de 27 e Deborah McHenry, de 41, além do assalto e abuso sexual de uma menina de 13 anos. Após outro exame psicológico, ele foi considerado deficiente intelectual, levando o tribunal a mostrar clemência em relação a ele. Em 3 de novembro, Eugene Breach foi condenado a mais de 245 anos de prisão. Eugene, que às vezes tremia e chorava sentado em sua cadeira de rodas durante o julgamento, resultado de uma tentativa de suicídio fracassada há 11 anos, quando se jogou na frente de um trem, tentou lamentar seus crimes. Só sinto muito pelos meus pecados e assumo total responsabilidade por minhas ações. Não sou ninguém além de mim mesmo. Deus sabe que sou culpado. Deus sabe que sou culpado. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui pra vocês, a gente percebe o quão forte a Sarah foi. Ela lutou com ele e ela conseguiu ter a pista mais importante do caso. Embaixo de suas unhas estava as fibras, que foi ali o ponto final para a polícia finalmente concluir esse caso tão complicado, e ainda encontrou vários outros crimes que ele cometeu. Eram crimes que estavam em aberto, que a polícia não sabia quem era o responsável e tudo mais. Então, a garotinha, que tinha apenas 8 anos, ela foi muito forte e ela conseguiu ali botar um ponto final nessa história. É claro que ela foi uma vítima dele, mas ela também acabou ali ajudando outras mulheres, e também ela tirou um assassino da rua. Então, pelo menos uma pessoa a menos já é uma grande coisa. Ele teve a sua pena e a gente espera aí que ele fique pelo resto da sua vida na prisão. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.